Olá chicos, olá chicas, como estão? Buenos dias! Estamos aqui mais uma vez e hoje nós faremos uma revisão sobre os conteúdos estudados. Então nós iremos revisar um pouquinho os conteúdos estudados até aqui, ok? Eu separei aí para vocês artículos, vocabulário, que esse vocabulário é referindo-se ao ambiente do lugar, aquelas partes da casa, e coisas de la casa, que são alguns objetos também referindo-se à casa. Verbo haber e alfabeto espanhol. Lembrando aí que o conteúdo do alfabeto espanhol está lá na unidade 2, ok? Então iniciemos aí com artículos. Os artículos, eles são o quê? Palavrinhas que acompanham substantivos, concordando com ele em gênero e número, ok? Então vamos lembrar aí que os artículos acompanham os substantivos concordando com ele em gênero e número. E aqui no espanhol, nós temos aí os artículos determinados, que equivalem aos artigos definidos do português. Nós temos aqui os indeterminados, que equivalem aos indefinidos do português, ok? Então, vamos lá. Para masculino singular, nós temos el, masculino plural, los. Feminino singular, la, feminino plural, las. Então, nós temos el, que equivale ao o, lembrando aí que sem acento, o el sem acento equivale ao artigo o do português. El, acentuado, equivale à terceira pessoa do singular, pronome pessoal. Lembrem aí. Los, os, la, a, las, as, ok? Masculino singular, masculino plural, unos, feminino singular, una, feminina plural, unas, que são os artículos indeterminados. Então, eu tenho unos, uns, una, uma e unas, umas, ok? Então, lembrado aí os artículos, nós vamos para a nossa primeira questãozinha, revisando esses artigos. Nós temos, a partir das orações agora descritas, explique a diferença de significado entre elas com respeito ao artículo que acompanha o substantivo. Lembram também que na aulinha que eu passei para vocês sobre artículos, eu falei que os artículos determinados, eles estarão se referindo a substantivos específicos, conhecidos, ok? Já os indeterminados, eles estarão se referindo a substantivos não específicos, desconhecidos. Então, aqui nós iremos ver o significado desses artículos na frase. Nós iremos falar, especificar o uso dele nessas frases aqui. Então, nós temos aí na primeira frase, acompanhei a la niña a casa. Então, se eu pedisse aqui para você destacar o artículo, vocês destacariam o quê? La. Lembrando aí a vocês que o ele não é artigo no espanhol, ele será preposição. Então, a letrinha A no espanhol, ele é preposição, ok? Então, nós temos aqui o artículo la. E la aqui está acompanhando que substantivo? Niña. Então, se eu perguntasse aqui qual é a função, qual é o uso desse lá, desse artículo lá na frase, nós poderíamos dizer que ele revela um sentido específico que é quem? Niña, garota. Então, revela o sentido específico do substantivo que é quem? Niña, garota, ok? Encontrei uma chica donde quiera que fuera. Então, qual é o artículo nessa frase? Então, nós destacaríamos quem? Una. E aqui a palavrinha una, ele vai estar dando o quê? Ele acompanha chica, menina, chica. E ele, qual seria a função? Como nós poderíamos explicar o sentido dele aqui? Então, nós poderíamos dizer o quê? Que ele tem um sentido genérico, Chica, ele tem um sentido genérico, ele está generalizando, não está especificando quem é a garota, ok? Então, seria a questão disso. La niña, ele está o quê? Especificando
né? A menina, ele está especificando aqui, ele está tendo um sentido específico, e una chica aqui, o una, ele não está especificando a garota, então ele tem um sentido genérico, por isso o indeterminado. Lembrado aí? Então os artigos definidos, eles irão acompanhar palavrinhas específicas, conhecidas, ok? Diferentemente dos indeterminados, que eles acompanharão substantivos, né, palavras que não têm um sentido específico, têm um sentido genérico, ok? Mais uma questãozinha aí nós temos. Classifique as orações de acordo com o código representado. Então aqui nós temos, o código é artículo determinado, A, e B, artículo indeterminado. Então nós temos as frases aí e vocês iriam destacar o artículo e classificá-lo como determinado ou indeterminado. Então nós temos, unos estudiantes chegaram a la escuela antes. Aqui, né, nós temos qual é o artículo? Nós temos unos, que unos está acompanhando quem? Estudiantes. Aí vejam bem, estudiantes pode ser o quê? Estudiantes, estudantes. Então pode ser qualquer estudante. Eu não estou especificando quem é o estudante, por isso eu utilizei unos, artículo indeterminado, ok? Porque estudantes aqui ele não está especificando quem é o estudante. Eu também tenho aqui, vocês poderiam dizer a la escuela. La acompanha quem? Escuela, ok? Mas nós estaremos nos referindo unicamente ao artículo unos, ok? Então, unos será um artículo determinado ou indeterminado. Vejam aí. El bien siempre vencerá al mal. Então, aqui na frase, qual é o artículo que nós temos? El. Então, el, nós iremos classificá-lo como determinado ou indeterminado. Vamos fazendo aí. Necessito uma explicação para el hecho. Então, aqui nós temos o quê? Una e nós temos el. Mas nós estaremos falando especificamente de una, ok? Então, una é artículo determinado ou indeterminado? Han llegado los pedidos. Então, los aqui, artículo determinado ou indeterminado? E los artículos importados se vendem em esta tienda. Los artículos determinados ou indeterminados? Vocês poderiam me perguntar, mas tia, se vier a frase com dois artigos, como veio nessa, necessito uma explicação para el hecho, eu estaria destacando para vocês, ok? É porque aqui não ficou destacado, não ficou em negrito, mas na prova, se eu pedir para você classificar o artigo e se houver dois na mesma frase, igual aqui, não se preocupem, porque eu estarei destacando o que vocês deverão especificar, tá bom? Deverão classificar, tá bom? Então, vamos lá, voltando. Espero que vocês tenham tentado responder aí e tenham conseguido. Então, unos estudiantes chegaram a la escuela antes. Unos, artículo determinado ou indeterminado? Aqui, A ou B? Muito bem. Quem colocou B? Correto. El bien siempre vencerá al mal. El, determinado ou indeterminado? Muito bem. Artículo determinado. Então, letra A. Necesito uma explicação para el hecho. Artículo determinado ou indeterminado? Muito bem. Se colocou letra B aqui, perfeito. Han llegado los pedidos. Los. Artículo determinado ou indeterminado? Muito bem. Artículo determinado. A. Los artículos importados se vendem em esta tienda. Los. A ou B? Determinado ou indeterminado? Quem colocou A? Ótimo, correto, ok? Então, nossa sequência aí para as respostas seriam B, A, B, A, A. Ok? Espero que tenham compreendido até aí.
Vamos lá, dando continuidade aí aos artículos. Nós temos aí, completa o texto que sigue com os artículos adequados e depois marca a alternativa que contém a sequência correta. Eu trouxe só o textozinho e as alternativas eu não coloquei, mas aí nós iremos completar o textozinho, ok? Então nós temos aí, continente americano está habitado por. Então, qual seria o artículo correto para acompanhar continente americano? Observem aí o seguinte, continente americano. Eu estou especificando o continente, é conhecido, ou estou generalizando o continente? No caso, eu estou especificando porque eu estou dizendo continente americano. Então, eu utilizaria o determinado ou indeterminado? O artículo determinado. E como continente é uma palavra masculina e está no singular, qual é o artigo correto? Ok? Então pensem aí com essa explicação e vão completando, tá bom? Então, ó, continente americano está habitado por hombre hace pouco mais de 25.000 anos. Então, para acompanhar aqui homem, hombre, homem, eu vou utilizar o quê? Ele está no singular masculino. Eu vou utilizar o determinado ou indeterminado? Aqui eu vou utilizar também o determinado, porque ele está, de certa forma, especificando por quem ele está sendo habitado, que é pelo homem, ok? Então, se é o determinado, singular masculino, eu vou utilizar o que aqui? Se crê que, tracinho, primeiro os seres humanos chegaram por terra desde Ásia e por mar desde Oceania. Então, para acompanhar aqui, primeiros. Qual é o artículo? Ó, primeiros o quê? Primeiros seres humanos. Então, aqui também eu irei utilizar um artículo determinado. E se primeiros está no masculino plural, vai ser o quê? Qual é o artículo que eu vou utilizar aqui? O artículo determinado. Vamos lá. À medida que chegavam novos habitantes, tracinho, anteriores, iam cambiando de ubicação. Então, para acompanhar aqui, anteriores. Então, à medida que chegavam novos habitantes, anteriores, vai ser o quê? Vamos lá, para acompanhar anteriores. Hasta chegar a poblar todo, tracinho, continente. Aqui, continente, ele ainda continua sendo específico porque é o continente americano, que é o que nós falamos anteriormente, ok? Então, aqui, singular, masculino. Qual é o determinado o artículo determinado que nós utilizaremos aqui? Desde seu extremo norte hasta sur. Então, hasta sur. Qual é também o artículo que nós iremos utilizar aqui? Eu estou especificando que sur é sul. Então, é específico. Será um artículo determinado. E aqui nós temos o quê? Masculino, singular. Então, qual é o correto? Ásia, tracinho, siglo XV. Então, siglo, também nós temos o siglo como sendo um artículo determinado, masculino, singular. Então, qual é o que eu coloco aqui? E por último, em América conviveram culturas muito diversas. Existiam grupos que substituíam graças a, tracinho, caça. Caça é caçar, né? Caçar animais. Então, aqui, caça, também palavra específica, é uma o quê? Feminina, singular. Então, qual é o artículo que eu utilizo aqui? Vamos lá ver se vocês colocaram aí corretamente. Nós temos, para o continente americano, se eu falei que ele é um substantivo específico e está no singular masculino, qual é o artículo correto? Ele, muito bem. Está habitado por hombre. Aqui também nós teremos o que? El hombre. Artículo determinado
masculino, singular. Então, el hombre, hace pocos más de 25 años. Se cree que primeiros, masculino, plural, determinado. Então, seria los primeros seres humanos llegaron por tierra desde Asia y por mar desde Oceanía. A medida que llegaban nuevos habitantes, aí aqui nós colocaremos o quê? Anteriores, masculino, plural, nós colocaremos o quê? Los anteriores iban cambiando de ubicación, localização, hasta llegar a poblar todo el continente, desde su extremo norte hasta el sur, hacia el siglo XV. En América convivieron culturas muy diversas. Existían grupos que sustituían gracias a la caça, ok? Então aí nós vimos o preenchimento das lacunas com os artículos adequados, que ficaria aí desta forma, ok? Espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo artículos. Dando continuidade com o verbo haber. Lembram que eu falei para vocês que no português, quando eu quero dizer que na minha casa tem um jardim, eu digo, na minha casa tem um jardim. Então, no português, a gente geralmente utiliza o verbo ter. Já no espanhol, nós iremos utilizar o quê? O verbo haber, que é no sentido de existir. Então, quando você está se referindo na frase à ideia de existência, de que existe algo em determinado lugar, você vai utilizar o verbo haber. Sendo o seguinte, quando você vai escrever esse verbo, você utiliza a palavrinha I. Lembram que eu falei? I, porque ele é um verbo impessoal. Então, ele não estará aí concordando em gênero, em número, ele não é variável. No caso aqui, ele será invariável, então a escrita dele será I. Então, ó, para expressar existência, usamos o verbo haber. Assim se pode dizer, em la casa de minha tia há um jardim. Então, na casa da minha tia existe um jardim. Eu poderia também dizer, na casa da minha tia tem um jardim. Só que no espanhol, nós não utilizamos o verbo tener. O verbo tener, no espanhol, ele será utilizado para ideia de posse. Eu tenho uma casa muito larga. Então, no sentido de posse, ok? E o verbo haber no sentido de existência. Então, como eu falei, ele é invariável, ele sempre será escrito como I, e é impessoal, porque ele não está acompanhando um sujeito. Então, ele nem varia em gênero nem em número, será sempre impessoal dessa forma. Isso nesse caso aqui, viu, minha gente? No uso do verbo haber como existência. Ou seja, não cambia, ou seja, não muda. Para expressar existência, lo usamos igual para singular ou plural. Então, no caso, ele será utilizado I para singular, plural, masculino ou feminino. Há um dormitório livre, há 2 dormitórios vazios, ok? Então, lembrando aí, quando você vai dizer que existe alguma coisa em espanhol, você não utilizará o verbo tener. Você vai utilizar o verbo haber, será hay. Então, hay uma silla amarilla em minha casa. Então, existe uma cadeira vermelha, aliás, amarela, na minha casa, ok? Lembraram aí? Então, nós temos aqui esta questãozinha. Nesta questão, nós iremos revisar um pouquinho aí o vocabulário, referindo-se às coisas da casa, né, a objetos da casa. Nós temos aqui almofadas, né, travesseiros, seriam o quê? Quem lembra? Cojines. Aqui nós temos o quê? Puerta. Aqui nós temos o quê? Cama. Aqui tapete, alfombra. Aqui cadeira, silla. A mesinha, aqui nós temos o que? Escritório. Aqui o computador, computadora, que pode também ser ordenador. Então, se você encontrar
ordenador, computadora, é a mesma coisa, computador, ok? Nós temos aqui, ó, espejo, espelho, aqui armário, livros, estanteria, aqui nós temos lâmpada, ok? Então, revisando aí alguns objetozinhos sobre casa, sobre a casa que nós vimos na aula anterior, ok? Nós temos nessa questão também, observa nuevamente el cuarto de Juan y completa la descripción usando corretamente as palavras hay e tiene. Então, aqui nós iremos completar essa sequência com os verbos haber, que é hay, no sentido de existência, como eu falei para vocês, e nós iremos utilizar aí o verbo tener. Lembrando para vocês que o verbo tener, ele é utilizado quando nós estamos dando a ideia de posse, ok? Então, quando eu digo assim, em mi casa, aliás, eu poderia dizer, mi hermano tiene um coche rojo. Meu irmão tem um carro vermelho. Então, no caso aí, esse tener, ele tá dando ideia de quê? De posse, tá certo? Já no caso aqui, do verbo haber, hay, nós iremos utilizá-lo com o sentido de existência, não é isso? Então, nós temos o seguinte. El cuarto de Juan é amplio e cômodo. Lembrando aí que amplio está se referindo o quê? A uma coisa grande, né? Largo. Então diz, em ele, ou seja, nele, é como se eu quisesse dizer nele. Aqui eu vou utilizar hay ou tiene uma cama. No quarto de Juan existe ou tem uma cama? O quarto, ele dá a ideia, o quarto, ele pode possuir algo. O quarto, né? O ambiente quarto, ele tem, como é que eu posso dizer? Ele pode possuir algo. Seria meio estranho, né? Um ambiente ter posse sobre alguma coisa. Então, no caso aqui, nós iremos utilizar o quê? Hay ou tiene? Nós iremos utilizar hay, ok? Então, em ele, hay uma cama sobre la qual Juan, aí tracinho, Juan. No caso, Juan é pessoa. Juan pode ter posse sobre alguma coisa? Sim. Como Giliana pode ter posse sobre determinada coisa. Davidson pode ter posse sobre determinada coisa. Ok? Então, Juan, sobre la qual Juan, 4 cojines. Aqui eu vou dizer Juan hay 4 cojines ou Juan tiene 4 cojines. Como Juan, ele dá a ideia, ele pode ter posse sobre algo, então nós iremos dizer o quê? Que Juan tiene 4 cojines, ok? Então, tiene 4 cojines, tem 4 travesseiros, almofadas, ok? Sobre seu escritório, tracinho, uma computadora. No caso aí, escritório, que é o objeto mesa, né? A escrivaninha. Ele pode ter posse sobre algo? A mesa, ela pode ter posse sobre algo? Não. Então, sobre seu escritório, hay ou tiene uma computadora? Então, aqui nós iremos utilizar hay, que existe um computador que Juan usa para hacer suas tarefas. Estão entendendo aí o sentido? No caso, o objeto em si, ele não pode ter posse por outro objeto. Eu não posso dizer que a mesa pode ter posse sobre a cadeira ou sobre o computador, diferentemente de que nós, pessoas, podemos ter posse sim sobre determinada coisa, ok? Continuando, tracinho, também um armário para guardar la roupa. O quarto de Juan, ele tiene ou hay também um armário? No caso aqui, quarto, ele pode ter posse sobre um armário, por exemplo? Não. Então, nós diríamos o quê? Há também um armário para guardar a roupa e em la estanteria, ele, aí aqui, ele, que no caso vai ser quem? Juan. Ele tiene los libros de la escuela, ok? Então, ó, ele está se referindo a ele, que é Juan. Então, Juan pode o quê? Ter posse sobre o quê? Los libros. Então, ó, ele tiene los libros de la escuela,
ok? Aí nós temos el cuarto, no quarto. Hay una ventana ou tiene una ventana? Então, nós poderíamos dizer aí que tem uma janela, né? Ventana, janela. Então, no quarto tem uma janela. Aqui eu não estou dizendo que o quarto possui, na ideia de posse, né? Mas que tem uma janela, ok? Então, eu poderia dizer, el cuarto tiene una ventana grande e sobre ele, o que? Hay ou tiene una alfombra de colores? No quarto existe ou tem um tapete de cores? Então eu diria o que? Hay una alfombra de colores. Também hay ou tiene um espelho donde Juan se peina, se penteia, viu, minha gente? Para ir à la escuela. Então também hay, existe ou tem, né, no sentido aí, traduzindo para o português, hay um espelho onde Juan se peina para ir à la escuela, ok? Entenderam aí o uso do verbo hay, haber, hay, e tiene ele vai indicar o quê? Posse, que é o do verbo tener. E tiene aqui nós utilizamos porque ele está conjugado o quê? Na terceira pessoa do singular, ok? Então, hay, lembrando aí, é um verbo pessoal invariável, ele será essa escrita para qualquer pessoa, para o feminino, masculino, singular ou plural, utilizando ele para o sentido de existência, ok? Lembraram aí? Ó, tudo bonitinho? Dando continuidade, nós temos aí a sequência das respostas, ok? Vamos lá. Continuando, nós temos essa outra questãozinha aí. Deletreie as palavras abaixo. Aqui, essa questão vai estar se referindo a quem? Refere-se ao alfabeto em espanhol. Na aula passada, nós vimos toda aquela tabela com as letrinhas do alfabeto. Eu li para vocês como se escreve, como se diz, se pronuncia a letra, né? Lembrando que todas as letras são femininas, então eu diria la A, la B, la C, la E, la F, la G, la J, la I, la H e assim vai. Eu falei alguns casos específicos, né, tipo H, H, que ele não tem som no espanhol, então nós não ouviremos o som do H no espanhol. O J, ele vai ter o som de J, né? Aquele sonzinho dos dois R's lá do português. O G, quando acompanhado das vogais I e E, também tem um sonzinho puxado para os dois R's do português. E nós temos no espanhol o N, tio, que representa o som lá do NH, né? Carinho, ninho, ok? Temos aí os dígrafos E, doble L, que são os dois L's, que pronunciam-se de diferentes formas, mas aqui eu especificamente com o som do DJ, llegar, por exemplo, ok? E o CH, que é o som do che, né? Che. E que mais nós poderíamos destacar aqui? O R, que ele tem som forte no espanhol, ele não tem som fraco, seja utilizado com dois R's ou um R só, ok? Então, lembrado aí, vocês revejam mais um pouquinho lá, se possível, vocês deem uma pesquisada aí para dar continuidade ao estudo sobre o alfabeto, que é muito importante. Aí eu trouxe aqui para vocês essa questão que é o seguinte: eu posso pedir para você deletrear. O que quer dizer deletrear? O que quer dizer? Deletrear quer dizer soletrar. Se eu pedisse para você soletrar no português, tipo a palavra Giliana, vocês diriam G-I-L-I-A-N-A, ok? Mas no espanhol, para deletrear, soletrar, você vai escrever, no caso da escrita, você vai escrever exatamente como tem lá naquela tabelinha que eu passei para vocês, a escrita, né, o nome da palavra, da letra, no caso. E se fosse na fala oral, no caso, vocês também falariam exatamente como tá lá. Por exemplo, Giliana, eu diria ri, ele, i, aliás, voltando, Giliana, re, I, ele,
ok? Então, eu soletraria exatamente como tem lá. E escrevendo, como eu escreveria? Por exemplo, aqui na palavra avião. Avião, eu diria A, o V. Como é o V em espanhol? UV. É UV, se escreve UV. Então, se você fosse, no caso, para deletrear, para soletrar aqui, escrevendo, você escreve UV, mas pronuncia o quê? UB. Então, seria A, UV, I, O, N, E-N-E. Ok? Então, na escrita, você escreve exatamente como nós vimos lá no quadro. E para pronunciar da mesma forma, você pronuncia também lendo da mesma forma como eu passei lá para vocês. Ok? Espero que tenham entendido aí essa questãozinha sobre deletrear, deletreie, soletre. Então, se lá na prova eu pedir para você deletrear as palavras, então você vai soletrar letra por letra. Chamando a atenção de vocês aí para a questão dos dígrafos. Se eu tenho uma palavra, por exemplo, a palavra carro com os dois R's, então você vai deletrear C-A-R-R-A, ok? Ou então você poderia dizer C-A-R-R-A, aliás, O, ok? Então os dois R's, você pode dizer R-R ou pode dizer doble R. No caso dos dois L's, eu poderia dizer ele, ou então eu poderia dizer doble ele, ok? Doble ele. Por exemplo, no CH, se eu fosse soletrar, por exemplo, a palavra coche, eu iria soletrar C-O-C-H-E. Então, eu separo o C do H, C-H, ok? Será soletrado letra por letra, tá bom? Entendido aí? Então, vamos lá. Se eu quero aqui soletrar, deletrear as palavras abaixo. Deletrear a palavra avião. A-V-I-O-N, ok? Então, seria nesse sentido. Tentem fazer aí, la deletreie as palavras abaixo e daqui a pouquinho eu passo as questões, as respostas, ok? Feito. Então, nós temos aí o deletreio, né? As palavras soletradazinhas. Então, nós temos, como eu falei com vocês lá, na palavra avião fica A-V-I-O-N-E, ok? Então, se escreve da mesma forma como nós vimos lá na tabela. Na letra B, que seria o quê? Bicicleta. Bicicleta. Então, vai ficar B-I-C-I-C-L-E-T-A, ok? Na letra C, rádio, ficaria R-A-D-I-O, ok? Igual nós temos aqui abaixo. Na letra D, a palavra espanhol. Espanhol vai ser E-S-P-A-N-O-L, ok? Na letra E, fiesta, nós temos F-I-E-S-T-A. Na palavra queso, lembrando aí que queso, nós temos o que? Um dígrafo, né? Q-U. Então, nós diríamos Q-U-E-S-O. Ok? Entendido aí como soletram as palavras em espanhol? Assim, a escrita e da mesma forma na fala oral, né? Você vai ler exatamente como está lá, tá bom? Espero que tenham compreendido essa parte, essa revisãozinha. E nós temos aí, eu vou deixar para vocês, abrirei a partir de hoje trilha até o dia 6. Essa trilha ela estará relacionada à unidade 3, ok? Então, bons estudos, boa sorte na prova de vocês. Espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo e vocês irão, tirar 10, tá bom? Cheiro no coração, fiquem com Deus. Graças!